Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo ao Ouvir para Crescer, o seu espaço dedicado à leitura e ao autodesenvolvimento. Eu sou o Rafael e eu estou aqui para guiá-los em uma nova jornada literária que vai além das páginas dos livros. A cada episódio, vamos explorar um novo capítulo de obras inspiradoras que nos ajudam a crescer, refletir e nos tornarmos versões melhores de nós mesmos. Se você está em busca de motivação, novas perspectivas ou ferramentas práticas para o seu dia a dia, você está no lugar certo. Hoje, como é o primeiro episódio, vamos mergulhar no primeiro capítulo do livro Pai Rico, Pai Pobre, escrito por Robert Kiyosaki. Livro este que foi o número 1 em finanças pessoais. Neste livro, vamos aprender quais tipos de ensinamentos os pais pobres ensinam aos filhos e quais ensinamentos os pais ricos ensinam também. Ao longo do episódio eu vou compartilhar algumas ideias a mais para ter alguma interação, né? Então prepare-se para anotar insights, refletir sobre suas próprias experiências e, claro, se inspirar para crescer. Vamos juntos nessa jornada de autodescoberta e crescimento pessoal. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Capítulo 1. Lição 1. Os ricos não trabalham por dinheiro. As classes média e baixa trabalham por dinheiro. Os ricos fazem com que o dinheiro trabalhe para eles. Pai, como é que se fica rico? Meu pai largou o jornal. Por que quer ficar rico, filho? Porque a mãe do Jimmy chegou hoje em um Cadillac novo e eles iam passar o final de semana na praia. Ele chamou 3 amiguinhos, mas o Mike e eu não fomos convidados. Eles disseram que não nos chamaram porque somos garotos pobres. Eles falaram isso mesmo? Perguntou meu pai incrédulo. Disseram sim, respondi, em um tom magoado. Meu pai balançou a cabeça em silêncio, ajeitou os óculos e voltou para a leitura do jornal. Fiquei esperando a resposta. Era o ano de 1956 e eu tive 9 anos. Por um golpe de sorte, eu frequentava a mesma escola pública em que estudavam os filhos dos ricos. A cidade vivia especialmente em função das usinas de açúcar. Os gerentes das usinas e outras pessoas influentes da cidade, como médicos, proprietários de estabelecimentos comerciais e gerentes de bancos, matriculavam os filhos nesta escola. Terminando o ensino fundamental, em geral, eles iam para colégios particulares. Eu estudava naquela escola simplesmente porque morava de um lado da rua. Se morasse do outro, teria ido para uma escola diferente, e meus colegas seriam de famílias mais parecidas com a minha. Concluído o ensino fundamental, esses garotos e eu cursaríamos o ensino médio também em escolas públicas. Não havia colégios particulares para eles ou para mim. Meu pai finalmente largou o jornal. Senti que estava pensando. Filho, começou lentamente. Se quiser ficar rico, tem que aprender a ganhar dinheiro. E como faço isso? Perguntei. Use a cabeça, filho, respondeu sorrindo. O que na verdade ele queria dizer era: isso é tudo que eu vou lhe dizer, ou não sei a resposta, então não me perturbe. Uma parceria é formada. Na manhã seguinte, contei para meu melhor amigo, Mike, o que meu pai tinha falado. Tenho a impressão de que Mike e eu éramos os únicos garotos pobres da escola. Mike também estava naquela escola por um golpe de sorte. Alguém tinha traçado aleatoriamente a linha divisória dos distritos escolares e acabamos na escola dos garotos ricos. Não éramos pobres de verdade, mas sentíamos como se fôssemos porque os demais garotos tinham luvas de beisebol e bicicletas novas, tudo novo. Nossos pais nos davam o básico, comida, teto e vestimenta, mas isso era tudo. Meu pai costumava falar: se quiser alguma coisa, trabalhe para obtê-la. Queríamos muitas coisas, mas não havia muito trabalho disponível para garotos de 9 anos. Então, como ganhamos dinheiro? Perguntou Mike. Não sei, respondi, mas você quer ser meu sócio? Ele concordou, e naquele sábado de manhã, Mike se tornou meu primeiro sócio dos negócios.
Passamos a manhã toda imaginando formas de ganhar dinheiro. De vez em quando, falávamos dos caras legais que eles estavam se divertindo na casa da praia de Jimmy. Sentimos uma certa mágoa, mas era uma mágoa boa, pois nos inspirou a pensar em como ganhar dinheiro. Finalmente, nessa tarde, um lampejo surgiu em nossas mentes. Era uma ideia que Mike havia tirado de um livro de ciências que lera. Empolgados, demos um aperto de mão e a sociedade agora tinha um objetivo. Durante as semanas seguintes, Mike e eu percorremos a vizinhança, pedindo aos vizinhos que guardassem para nós os tubos vazios de pasta de dentes. Intrigados, muitos adultos concordavam sorrindo. Alguns perguntavam o que estávamos fazendo. Respondíamos: "Não dá para contar, é um segredo de negócio." Conforme as semanas passavam, mamãe ficava nervosa. Tínhamos escolhido um lugar perto da máquina de lavar roupas para estocar nossa matéria-prima. Em uma caixa de papelão que contivera vidros de molho de tomate, acumulava-se agora nossa pilha de tubos de pasta de dentes usados. Finalmente, mamãe deu uma bronca. Não aguentava mais ver aquele monte de tubos espremidos na maior confusão. "O que estavam fazendo os meninos?" perguntou. "E não me venham novamente com a desculpa de que é um segredo de negócios. Dê um jeito nessa bagunça ou jogo tudo fora." Mike e eu argumentamos, explicamos que em breve teríamos o suficiente para começar a produção. Dissemos que estávamos esperando alguns vizinhos acabarem de usar suas pastas para que pudéssemos recolher os tubos. Mamãe nos deu uma semana de prazo. Antecipamos a data do início da produção. A pressão aumentava. Minha primeira sociedade já estava sendo ameaçada por uma notificação de despejo do nosso depósito feita pela minha própria mãe. Mike se encarregou de apressar o consumo das pastas, informando que os dentistas recomendavam a escovação mais frequente dos dentes. Comecei a instalar a linha de produção. Um dia, meu pai chegou em casa com um amigo para mostrar como aqueles garotos de 9 anos operavam a linha de produção a todo vapor, perto da garagem. Por todo lugar havia uma fina poeira branca. Em uma mesa comprida se alinhavam embalagens de leite oriundas da escola, e no forno japonês da família, as brasas do carvão brilhavam gerando o máximo de calor. Papai caminhava com cuidado. O carro fora estacionado próximo ao portão da rua, porque a linha de produção estava na frente da porta da garagem. Quando ele e seu amigo se aproximaram, viram uma vasilha de aço em cima das brasas e dentro dela os tubos de pasta de dentes derretiam. Naquela época não havia tubos de pasta de dentes de plástico, eram de chumbo. Por isso, depois que a pintura queimava, os tubos dentro da vasilha derretiam até virar líquido. Com a ajuda do pegador de panela da mamãe, despejávamos o chumbo derretido através de um pequeno furo de embalagens de leite que estavam recheadas de gesso. O pó branco do gesso, que ainda não tinha sido misturado à água, estava por toda parte. Na pressa, tínhamos derrubado o saco de gesso e parecia que toda a área fora atingida por uma nevasca. As embalagens de leite vazias serviam para fazer moldes. Meu pai e seu amigo nos observavam enquanto vertíamos o chumbo derretido em um pequeno buraco no topo de um cubo de gesso. "Cuidado", disse meu pai. Fiz que sim com a cabeça sem olhar para cima. Finalmente, quando terminei de colocar o chumbo derretido, larguei a vasilha e sorri para meu pai. "O que estão fazendo?" questionou com um sorriso cauteloso. "O que você mandou. Estamos nos tornando ricos", respondi. "Isso aí", disse Mike, sorrindo e balançando a cabeça. "Somos sócios." "E o que há nesses moldes de gesso?" perguntou meu pai. "Veja, essa vai ser uma boa fornada." Com um pequeno martelo, bati no lacre que dividia o cubo em dois. Com cuidado, puxei a parte de cima do molde de gesso com uma moedinha de chumbo caiu. Com cuidado, puxei a parte de cima do molde de gesso e uma moedinha de chumbo caiu. "Minha nossa", falou meu pai. "Vocês estão cunhando moedinhas de chumbo?" "Isso mesmo", disse Mike. "Estamos fazendo o que o senhor falou, fazendo dinheiro." O amigo do meu pai se virou e caiu na gargalhada. Meu pai sorriu e balançou a cabeça. À sua frente estavam, além do fogo e de caixa de tubos de pasta de dentes vazios, 2 garotos cobertos por uma poeira branca rindo de orelha a orelha. Meu pai pediu que largássemos tudo e nos sentássemos com ele no degrau da frente da escada.
Sorrindo, nos explicou carinhosamente o que significava a palavra falsificação. Nossos sonhos estavam desfeitos. Quer dizer que isso é ilegal? Perguntou Mike com um soluço na voz. Deixa eles, um amigo do meu pai falou. Podem estar desenvolvendo um talento natural. Meu pai o fuzilava com o olhar. Sim, é ilegal, falou meu pai calmamente. Mas vocês demonstraram muita criatividade e ideias originais. Continuem, estou orgulhoso de vocês. Desapontados, Mike e eu ficamos sentados uns 20 minutos antes de começarmos a arrumar a bagunça. O negócio se encerrou no próprio dia da inauguração. Varrendo a poeira, olhei para Mike e disse: acho que Jimmy e os amigos dele estavam certos. Somos pobres. Quando eu falei isso, meu pai já estava saindo. Garotos, vocês só serão pobres se desistirem. O mais importante é que fizeram alguma coisa. Muitas pessoas falam e sonham em ficar ricas. Vocês agiram. Estou muito orgulhoso de vocês. Repito, continuem. Não desistam. Eu estou muito orgulhoso. Mike e eu ficamos quietos, calados. Eram palavras amigáveis, mas ainda não sabíamos o que fazer. Então por que você não é rico, papai? Perguntei. Porque resolvi ser professor. Os professores não estão muito preocupados em ficar ricos. Gostamos de ensinar. Queria poder ajudar vocês, mas na verdade não sei como ganhar dinheiro. Mike e eu voltamos à arrumação. Falou meu pai. Se quiserem aprender a enriquecer, não perguntem a mim. Falem com o seu pai, Mike. Meu pai? Perguntou Mike surpreso. Sim, seu pai, repetiu com um sorriso. Seu pai e eu temos conta no mesmo banco e o gerente está impressionado com ele. Disse várias vezes que o seu pai é brilhante quando se trata de ganhar dinheiro. O meu pai? Insistiu Mike incrédulo. Então por que não temos uma casa bonita e um carrão como aqueles garotos ricos da escola? Um carrão e uma casa bonita não querem necessariamente dizer que você é rico ou que tem muito dinheiro, respondeu meu pai. O pai do Jimmy trabalha na usina. Ele não é muito diferente de mim. Trabalha para uma empresa e eu para o governo. A empresa compra o carro para ele. Se a usina tiver problemas financeiros, o pai do Jimmy pode acabar sem nada. Seu pai é diferente, Mike. Ele parece estar construindo um império e desconfio de que em alguns anos será um homem muito rico. Ao ouvir isso, Mike e eu nos empolgamos novamente, mas dispostos limpamos a confusão provocada por nosso finado negócio. Enquanto limpávamos, fazíamos planos sobre quando e onde falar com o pai de Mike. O problema era que ele trabalhava muito e às vezes chegava muito tarde em casa. Era dono de armazéns de uma empresa de construção de uma cadeia de lojas de 13 restaurantes. Eram restaurantes que o faziam voltar para casa tarde. Acabada a limpeza, Mike se despediu. Falaria com seu pai à noite para perguntar se podia nos ensinar a ficar ricos. Mike prometeu me ligar assim que tivesse uma resposta, mesmo que fosse tarde. Às 20h30 o telefone tocou. Ok, falei, sábado que vem, e desliguei. O pai de Mike concordara em conversar conosco. Às 7h30 de sábado, peguei o ônibus para o lado pobre da cidade. As lições começam. Mike e eu encontramos o seu pai às 8 horas daquela manhã. Ele estava ocupado e trabalhava há mais de 1 hora. Seu supervisor de construções já estava saindo na caminhonete quando entrei naquela casa simples, pequena e arrumada. Mike me esperava na porta. Papai está no telefone e falou para esperar na varanda dos fundos, disse Mike ao abrir a porta. O antigo assoalho de madeira chiou quando passei pela soleira da casa já velha. Do lado de fora havia um capacho simples escondendo os muitos anos de uso e os incontáveis passos que suportara. Apesar de limpo, precisava ser substituído. Quando entrei na sala estreita, senti falta de ar. O cômodo estava mobiliado com peças que hoje seriam objeto de colecionador. 2 mulheres estavam sentadas no sofá. Eram um pouco mais velhas do que minha mãe. Em frente às mulheres estava um homem em traje de operário. Vestia calça e camisa caque, bem passadas, mas não engomadas.
e calçava botas de trabalho bem engraxadas. Devia ser uns 10 anos mais velho que papai. Eles sorriam quando Mike e eu passamos em direção à cozinha, que dava para um pátio dos fundos. Timidamente, devolvi o sorriso. Quem são essas pessoas? Perguntei. Ah, eles trabalham para papai. O mais velho dirige seus armazéns e as mulheres são gerentes dos restaurantes. E você já viu o supervisor das construções que está trabalhando em um projeto rodoviário, a uns 80 quilômetros daqui. O outro supervisor que cuida da construção das casas saiu antes de você chegar. Isso acontece o tempo todo? Perguntei. Nem sempre, mas muitas vezes, disse Mike sorrindo enquanto puxava uma cadeira para sentar perto de mim. Perguntei a meu pai se ele vai nos ensinar a ganhar dinheiro, disse Mike. E o que ele respondeu? Questionei com uma curiosidade cautelosa. Bom, primeiro me encarou com uma expressão engraçada e então falou que nos faria uma proposta. Ah! Respondi balançando a cadeira para trás em direção à parede. A cadeira em que estava se sustentava nos pés de trás. Mike fazia o mesmo. Você sabe o que ele vai nos oferecer? Não, mas a gente já vai descobrir. De repente, o pai de Mike passou pela porta de tela e pisou no alpendre. Mike e eu pulamos, ficando em pé não por respeito, mas pelo susto que levamos. Prontos, garotos? Perguntou o pai de Mike, puxando uma cadeira para se sentar perto de nós. Fizemos que sim com a cabeça e aproximamos as cadeiras para sentarmos de frente para ele. Ele era um homem grande, com cerca de 1,80 e 100 quilos. Meu pai era mais alto, pesava mais ou menos o mesmo e era 5 anos mais velho que ele. Eles eram de certo modo parecidos, embora de origens étnicas diferentes, talvez tivessem energias semelhantes. Mike falou que você quer aprender a ganhar dinheiro? É isso mesmo, Robert? Rapidamente, assenti com a cabeça, não sem uma pequena sensação de intimidação. Senti muito poder por trás das suas palavras e do seu sorriso. Muito bem, eis a minha oferta. Vou ensinar vocês, mas não como em uma sala de aula. Vocês trabalham para mim e eu ensino. Vocês não trabalham e não ensinam. Posso ensinar mais rápido se trabalharem em vez de perder o meu tempo com vocês só sentados escutando, como fazem na escola. Essa é minha oferta, é pegar ou largar. Posso fazer uma pergunta antes? Falei. Não, é pegar ou largar. Tenho trabalho demais para perder tempo. De qualquer modo, se não puder se decidir logo, não vai aprender nunca a ganhar dinheiro. As oportunidades vêm e vão. Ser capaz de tomar decisões rápidas é uma habilidade importante. Você tem a oportunidade que pediu. As aulas começam em 10 segundos, respondeu o pai de Mike com um sorriso incentivador. Tô dentro, respondi. Top, falou Mike. Bom, falou o pai de Mike, a senhora Martin vai chegar daqui a 10 minutos. Depois que eu conversar com ela, vocês acompanham até a minha lojinha e já podem começar. Vou lhes pagar 10 centavos por hora e terão que trabalhar 3 horas todo sábado. Mas hoje eu tenho jogo de beisebol, falei. O pai de Mike abaixou a voz e falou com seriedade. É pegar ou largar. Eu pego, respondi, decidindo trabalhar em vez de jogar. 30 centavos depois. Às 9 horas de uma bela manhã de sábado, Mike e eu estávamos trabalhando para a senhora Martin. Era uma mulher bondosa e paciente. Sempre dizia que Mike e eu lembrávamos seus 2 filhos que já estavam crescidos e não moravam com ela. Apesar de bondosa, ela acreditava no trabalho árduo e nos ensinou a executá-lo. Era uma chefe rigorosa. Passávamos 3 horas pegando latas das prateleiras e espanando-as para depois recolocá-las no lugar. Era uma tarefa incrivelmente monótona. O pai de Mike, que eu chamo de meu pai rico, era dono de 9 dessas lojinhas com amplos estacionamentos. Eram as primeiras versões de lojas de conveniência das 7-Eleven, pequenos armazéns provincianos em que as pessoas compram artigos como leite, pão, manteiga e cigarros. O problema é que isso aconteceu no Havaí antes de os ares condicionados serem amplamente usados, então não dava para fechar a porta por causa do calor. Nos 2 lados da loja havia 2 portas grandes que davam para a rua,
e para o estacionamento. Sempre que um carro passava ou estacionava, a poeira rodopiava e se acumulava nas prateleiras da loja. Sabíamos que o nosso trabalho estava garantido enquanto não houvesse ar-condicionado. Durante 3 semanas, Mike e eu comparecíamos à loja da Sra. Martin e trabalhávamos durante 3 horas. Ao meio-dia, terminava o trabalho e ela colocava 3 moedinhas nas nossas mãos. Mas nem aos 9 anos, em meados da década de 1950, 30 centavos eram muito empolgantes. Na época, um gibi custava 10 centavos, então eu costumava gastar o dinheiro com revistas, em quadrinhos e voltava para casa. Na quarta-feira da quarta semana, eu já estava a fim de desistir. Tinha concordado em trabalhar só porque queria aprender a ganhar dinheiro com o pai de Mike, mas agora era um escravo por 10 centavos a hora. E ainda por cima, não tinha voltado a ver o pai de Mike desde aquele sábado. Desisto, falei para Mike na hora do almoço. O almoço da escola era horrível. A escola era monótona. E agora já não tinha nem os meus sábados para me animar. Mas o que estava me perturbando eram somente 30 centavos. Desta vez Mike sorriu. Do que está rindo? Perguntei, zangado e frustrado. Papai falou que isso ia acontecer. Ele disse para você procurá-lo quando estivesse a fim de desistir. O quê? Falei indignado. Ele está esperando que eu fique saturado? Por aí, falou Mike. O papai é meio peculiar. Ensina de maneira diferente do seu pai. Os seus pais falam bastante. Meu pai é tranquilo e caladão. Espere até sábado, vou falar para ele que você está pronto. Quer dizer que eu fui enrolado? Não, não é isso, mas pode ser. Papai vai explicar no sábado. Fazendo fila no sábado. Estava pronto e preparado para enfrentá-lo. Até meu pai de verdade estava furioso com ele. Meu verdadeiro pai, aquele que chama de pai pobre, pensou que pai rico estava infringindo a legislação quanto ao trabalho de menores e que devia ser investigado. Meu pai pobre, que era altamente instruído, disse que eu devia exigir o que merecia, pelo menos 25 centavos a hora. Falou ainda que se não conseguisse o aumento, deveria me demitir imediatamente. De qualquer maneira, você não precisa dessa droga de emprego, falou meu pai pobre indignado. Às 8 horas da manhã de sábado, eu estava entrando pela velha porta da casa de Mike, quando o pai rico abriu. Sente e espere na fila, falou o pai de Mike quando entrei. Ele então se virou e foi para o pequeno escritório que ficava ao lado de um dormitório. Olhei em volta e não vi Mike em lugar nenhum, achando tudo meio esquisito. Sentei perto daquelas 2 mulheres, as mesmas que estavam lá 3 semanas antes. Elas sorriram e me deram um lugar no sofá. Passaram-se 45 minutos e eu estava possesso. As 2 mulheres já tinham falado com ele e saído há meia hora. Um senhor mais velho ficou lá 20 minutos e foi embora. A casa estava vazia e eu, sentado na sala antiquada escura em uma bela manhã do Havaí e esperando para falar com um explorador de menores avarento. Podia ouvi-lo se movimentando no escritório, falando ao telefone e me ignorando. Queria sair dali, mas por alguma razão eu fiquei. Finalmente, 15 minutos depois, exatamente às 9 horas, o pai rico apareceu sem dizer nada e me fez um sinal com a mão para entrar no modesto escritório. Parece que você está querendo um aumento ou vai se demitir, falou o pai rico rodando a cadeira giratória. Bem, o senhor não está cumprindo sua parte do acordo, falei quase aos prantos. Para um garoto de 9 anos, era de fato apavorante confrontar um adulto. O senhor falou que, se eu trabalhasse, me ensinaria. Eu trabalhei, dei meu melhor, larguei meus jogos de beisebol para trabalhar. E o senhor não cumpriu sua palavra, não me ensinou nada. É um desonesto, como todo mundo fala. É ganancioso, só quer todo o dinheiro e não se preocupa com os seus empregados. O senhor me deixou esperando e não me respeita. Eu sou apenas um garoto e mereço ser tratado melhor. Da sua cadeira giratória, as mãos no queixo, o pai rico me fitava. Parecia que estava me estudando. Nada mal, falou. Em menos de 1 mês, você já se parece com a maioria dos meus empregados. O quê? Eu exclamei. Como não entendi o que estava falando, continuei reclamando. Pensei que o senhor ia cumprir sua parte do acordo e me ensinar.
Em vez disso, quer me torturar? Isso é cruel, muito cruel. Estou lhe ensinando, falou calmamente o pai rico. O que o senhor me ensinou? Nada. Nem falou comigo depois que eu aceitei trabalhar por uma merreca, 10 centavos por hora. Eu devia denunciar o senhor ao governo. Existem leis sobre o trabalho infantil. O senhor sabe disso. Meu pai trabalha para o governo. Nossa, disse o pai rico. Agora você parece com a maioria das pessoas que trabalham para mim, que eu mandei embora ou se demitiram. O que o senhor tem a me dizer? Questionei, sentindo-me muito corajoso para o moleque. Mentiu para mim? Trabalhei e o senhor não me manteve sua palavra. Não me ensinou nada. E como sabe que eu não lhe ensinei nada? Perguntou calmamente o pai rico. Bom, o senhor nunca falou comigo. Trabalhei 3 semanas e o senhor não me ensinou nada. Falei com o cara desangado. Ensinar significa falar ou dar uma aula? Perguntou o pai rico. Bem, sim, retruquei. É assim que a escola ensina, disse ele sorrindo. Mas não é assim que a vida ensina. E eu diria que a vida é o melhor dos mestres. Na maioria das vezes, a vida não fala com você. É mais como se lhe batesse. Cada pancada significa dizer, acorde, quero que aprenda alguma coisa. Do que esse cara tá falando? Eu perguntei a mim mesmo. A vida me bate e fala comigo? Agora tinha certeza de que devia largar o emprego. Eu estava falando com alguém que não regulava bem. Se aprender as lições da vida, você vai se dar bem, senão, a vida vai economizar as pancadas. Alguns apenas deixam a vida bater neles, outros ficam zangados e batem de volta. Mas eles devolvem para o patrão ou o emprego, o marido ou a mulher. Eles não sabem que é a vida que está batendo. Eu não tinha a menor ideia do que ele estava falando. A vida bate em todos nós. Alguns desistem, outros lutam. Alguns aprendem a lição e seguem em frente. Recebem satisfeitos os trancos da vida. Para esses, isso significa que precisam e querem aprender alguma coisa. Então aprendem e continuam o seu caminho. A maioria desiste e uns poucos, como você, lutam. O pai rico ficou em pé e fechou a velha janela de madeira que precisava de conserto. Se aprender esta lição, se tornará um jovem sábio, rico e feliz. Se não aprender, passará a vida culpando o emprego, um baixo salário ou seu chefe pelos seus problemas. Passará sua vida esperando por um golpe de sorte que resolva seus problemas financeiros. Meu pai olhou para mim, a fim de verificar se eu ainda estava ouvindo. Seus olhos encontraram os meus. Estabeleceu-se uma comunicação entre nossos olhares. Finalmente, me afastei ao perceber que tinha assimilado essa última mensagem. Sabia que ele estava certo. Eu o culpava, mas eu tinha pedido para aprender. Eu estava lutando. O pai rico continuou. Se for o tipo de pessoa que não tem garra, desistirá toda vez que a vida bater em você. Se for assim, passará sua vida buscando segurança, fazendo as coisas certas, esperando por algo que nunca vai acontecer. E, então, morrerá como um velho tedioso. Terá um monte de amigos que gostam de você porque é um cara trabalhador. Mas a verdade é que a vida o leva à submissão. No fundo, você tem pavor de se arriscar. Queria, na verdade, vencer, mas o medo de perder é maior do que o prazer da vitória. No seu íntimo, só você saberá que não foi atrás disso, escolheu a segurança. Nossos olhos voltaram a se encontrar. Você está me batendo como a vida? Eu perguntei. Algumas pessoas achariam isso, sorriu o pai rico. Eu diria que apenas lhe mostrei o gostinho da vida. Que gostinho? Eu perguntei, ainda zangado, mas agora curioso e pronto para aprender. Vocês dois, garotos, foram as primeiras pessoas na vida que me pediram para ensinar a ganhar dinheiro. Tenho mais de 150 empregados e nenhum deles me perguntou o que eu sei sobre dinheiro. Eles me pedem um emprego e um salário, mas nunca que lhes ensine sobre dinheiro. Desse jeito, a maioria deles passará os melhores anos de suas vidas trabalhando pelo dinheiro sem entender realmente por que trabalham. Eu ouvi atentamente.
Assim, quando Mike falou que você queria aprender a ganhar dinheiro, resolvi planejar um curso que se aproximasse da vida real. Eu poderia falar horas, mas você não escutaria nada. Portanto, deixei que a vida batesse um pouco em você para que pudesse me escutar. É por isso que só pago 10 centavos. E qual é a lição que aprendi trabalhando por 10 centavos a hora? Que você é mesquinho e explora seus empregados? O pai rico se inclinou para trás e soltou uma gargalhada. Finalmente, parou de rir e falou: é melhor que você mude seu jeito de pensar. Pare de me culpar pensando que eu sou o problema. Se pensa que eu sou o problema, então terá que me transformar. Se perceber que o problema é você, então poderá modificar a si mesmo, aprender alguma coisa e tornar-se mais sábio. A maioria das pessoas quer que todos no mundo mudem, menos elas próprias. Mas eu digo, é mais fácil mudar a si próprio que a todos os demais. Não entendo, eu falei. Não me culpa pelos seus problemas, falou o pai rico dando sinais de impaciência. Mas o senhor só me paga 10 centavos. E então, o que está aprendendo? Perguntou o pai rico com um sorriso. Que o senhor é mesquinho? Respondi com uma risadinha. Está vendo? Você acha que eu sou o problema, retrucou o pai rico. Mas o senhor é? Bem, continue assim e não aprenderá nada. Pense que eu sou o problema, então, quais são as suas escolhas? Bem, se o senhor não me pagar mais ou não me respeitar e me ensinar, eu largo tudo. Muito bem, disse o pai rico. E isso é exatamente o que a maioria das pessoas faz. Elas se demitem e começam a procurar outro emprego, uma oportunidade melhor e um salário mais alto, pensando que isso vai resolver o problema. Não é o que acontece na maioria dos casos. E então, qual é a solução? Eu perguntei. Pegar esses míseros 10 centavos por hora e assentir? O pai rico sorriu. Isso que as outras pessoas fazem. Mas para por aí. Elas esperam um aumento na ilusão de que mais dinheiro resolverá o problema. A maioria se conforma e alguns procuram um segundo emprego, trabalhando mais, mas continuam aceitando um pagamento ínfimo. Fiquei olhando para o chão, começando a entender a lição que o pai rico me apresentava. Podia sentir que tinha um gosto de vida. Finalmente, olhei para cima e repeti a pergunta. E então, o que resolve esse problema? Isso, disse ele me dando um ligeiro tapa na cabeça. Essa coisa que está entre suas orelhas. Foi nesse momento que o pai rico me mostrou que o ponto de vista central que o separava dos seus empregados do meu pai pobre e que mais tarde o levou a se tornar um dos homens mais ricos do Havaí, enquanto meu pai, muito instruído, mas pobre, lutou com problemas financeiros durante toda a sua vida. Era um ponto de vista singular que faz toda a diferença durante uma vida inteira. O pai rico repetia esse ponto de vista exaustivamente, a que eu chamo de lição 1. As classes média e baixa trabalham por dinheiro. Os ricos fazem com que o dinheiro trabalhe para eles. Naquela bela manhã de sábado, eu estava aprendendo um ponto de vista diferente daquele que meu pai pobre me ensinara. Aos 9 anos, percebia que ambos os meus pais queriam que eu aprendesse. Ambos me incentivavam a estudar, mas não as mesmas coisas. Meu pai, instruído, recomendava que fizesse o mesmo que ele. Filho, quero que estude muito e tenha boas notas para que consiga um bom emprego, seguro, em uma grande empresa que lhe dará grandes benefícios. Meu pai rico queria que eu aprendesse como o dinheiro funciona para que pudesse colocá-lo para trabalhar para mim. Essas lições que eu aprenderia ao longo da vida sob sua orientação e não em uma sala de aula. Meu pai rico continuou a primeira lição. Fico contente em ver que se enfureceu por trabalhar por 10 centavos a hora. Se não tivesse se zangado e tivesse aceitado de bom grado, teria que lhe dizer que não poderia lhe ensinar nada. Veja, aprender de verdade exige energia, paixão e uma motivação ferrenha. A raiva é uma grande parte dessa fórmula, pois a paixão é uma combinação de raiva e amor. No caso do dinheiro, a maioria das pessoas prefere não arriscar e se sentir segura. Elas não são conduzidas pela paixão, mas pelo medo. É por isso que elas aceitam um emprego com salário baixo? Perguntei. Sim, respondeu o pai rico.
Algumas pessoas dizem que exploro os empregados porque não pago tanto quanto a usina de açúcar ou o governo. Eu digo que as pessoas exploram a si mesmas. O medo é delas, e não o meu. Mas o senhor não acha que deveria pagar mais para elas? Eu indaguei. Não tenho que fazê-lo, e além disso, mais dinheiro não vai resolver o problema. Veja seu pai. Ele ganha bastante dinheiro e ainda assim não dá conta das despesas. A maioria das pessoas, se receber mais dinheiro, apenas se endividará mais. Daí os 10 centavos por hora, falei rindo. É parte da lição. Certo? Sorriu o pai rico. Você vê? Seu pai estudou muito, de modo que conseguiu um salário alto. Mas ele ainda tem problemas financeiros porque nunca aprendeu nada sobre dinheiro na escola. E ainda por cima acredita em trabalhar por dinheiro. E você não acredita? Perguntei. Não, de verdade não. Se quiser aprender a trabalhar pelo dinheiro, então fique na escola. É um bom lugar para isso. Mas se quiser aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você, vou lhe ensinar. Mas só se quiser aprender de verdade. E todo mundo não quer aprender isso? Eu indaguei. Não, simplesmente porque é mais fácil aprender a trabalhar pelo dinheiro, em especial se o medo é a principal emoção quando o assunto é dinheiro. Não estou entendendo, retruquei, franzindo as sobrancelhas sem entender. Não se preocupe com isso. Por enquanto, saiba apenas que é o medo que faz a maioria das pessoas trabalhar em um emprego. O medo de não pagar as contas, de ser mandado embora, de não ter dinheiro suficiente, de começar de novo. Esse é o preço de aprender uma profissão ou habilidade, e então trabalhar pelo dinheiro. A maioria das pessoas se torna escrava dele e fica zangada com o patrão. Aprender a pôr o dinheiro para trabalhar é um tipo de estudo totalmente diferente? Eu perguntei. Absolutamente, respondeu o pai rico. Ficamos sentados em silêncio contemplando a bela manhã. Meus amigos deviam estar começando seu jogo de beisebol infantil. E por alguma razão agora eu estava feliz de ter decidido trabalhar por 10 centavos a hora. Sentia que estava a ponto de aprender alguma coisa que meus colegas não aprenderiam na escola. Pronto para aprender? Perguntou o pai rico. Absolutamente, respondi com um risinho. Estou cumprindo a minha promessa. Estive lhe ensinando de longe. Aos 9 anos você teve um gostinho do que é trabalhar pelo dinheiro. Multiplique seu mês passado por 15 anos e terá uma ideia do que muitas pessoas passam a vida fazendo. Não entendi. Como você se sentiu esperando na fila para falar comigo? Uma vez para ser contratada e outra para pedir um aumento. Péssimo, eu falei. Quando se opta por trabalhar pelo dinheiro, essa é a vida que muitas pessoas levam, disse o rico. E como se sentiu quando a senhora Martin pôs a sua mão 30 centavos por 3 horas de trabalho? Achei que não eram suficientes, parecia que não valia nada, fiquei desapontado. É assim que a maioria dos empregados se sente quando recebe seus contra-cheques, especialmente com todos os descontos de impostos e análogos. Pelo menos você recebeu 100%. O senhor está dizendo que a maioria dos empregados não recebe tudo? Claro que não. O governo sempre tira sua parte antes. Como? Impostos. Você paga impostos quando ganha. Paga quando gasta, quando poupa. Quando você paga impostos até mesmo quando morre. Por que as pessoas deixam que o governo faça isso com elas? Os ricos não deixam, os pobres e a classe média deixam. Aposto que ganham mais que seu pai e apesar disso, ele paga mais impostos. E como isso é impossível, naquela idade não fazia sentido para mim. Por que alguém deixaria o governo fazer isso consigo? O pai rico ficou sentado em silêncio na sua cadeira, apenas me encarando. Pronto para aprender? Ele perguntou. Fiz que sim com a cabeça, lentamente. Como já falei, há muito a aprender. E aprender como se faz o dinheiro trabalhar para a gente é estudo para uma vida inteira. A maioria das pessoas fica 4 anos em uma faculdade e aí encerra os estudos. Eu sei que meu estudo sobre finanças vai continuar por toda a minha vida, simplesmente porque quanto mais sei, mais descubro que ainda tenho a aprender. As pessoas em geral nunca estudam um assunto. Trabalha-se, recebe-se o salário, confere-se os canhotos do talão de cheques e isso é tudo.
e ainda se espantam porque têm problemas de dinheiro. Então pensam que mais dinheiro vai resolver a situação e não percebem que o problema é a falta de instrução financeira. Então papai tem dificuldade com os impostos porque não entende de dinheiro? Perguntei confuso. Olha, os impostos são apenas uma pequena parte do aprendizado para fazer o dinheiro trabalhar para você. Hoje, eu só queria descobrir se você ainda tem a paixão de aprender sobre dinheiro. A maioria das pessoas não tem. Elas querem ir para a escola, aprender uma profissão, divertir-se no trabalho e ganhar rios de dinheiro. Um dia acorda com sérios problemas financeiros e então não podem parar de trabalhar. Esse é o preço de só saber como trabalhar pelo dinheiro em vez de estudar para saber como fazê-lo trabalhar para você. Então, você continua apaixonado por aprender? Perguntou o pai rico. Acenei afirmativamente com a cabeça. Bom, agora de volta ao trabalho. Desta vez não vou lhe pagar nada. O quê? Eu perguntei espantado. Você ouviu? Nada. Trabalhará as mesmas 3 horas de sábado, mas desta vez não receberá os 10 centavos por hora. Você disse que queria aprender a não trabalhar pelo dinheiro. Sendo assim, não vou pagar nada. Eu não podia acreditar no que eu estava ouvindo. Já conversei sobre isso com o Mike. Ele já está trabalhando, tirando a poeira e arrumando as latas para mim. Melhor você se apressar a correr para lá. Não é justo! O senhor tem que pagar alguma coisa. Você disse que queria aprender. Se não aprender isso agora, terá como aquelas 2 mulheres e o homem que estavam sentados na minha sala. Trabalham pelo dinheiro e esperam que eu não os mande embora. Ou como seu pai, ganhando rios de dinheiro apenas para ficar endividado até o pescoço e esperando que mais dinheiro resolva o problema. Se é isso que o deseja, então volte para aqueles 10 centavos a hora. Ou você pode ainda fazer aquilo que muitas pessoas acabam fazendo: reclamar que o salário não é suficiente, demitir-se e procurar outro emprego. O que eu faço? O pai rico deu um tapinha na minha cabeça. Use isto, garoto. Se usar bem, logo estará me agradecendo por ter lhe dado uma oportunidade de se tornar um homem rico. Fiquei parado sem acreditar que estava embarcando naquela canoa. Queria conseguir um aumento e acabei convencido a trabalhar de graça. Meu pai rico voltou a dar um tapinha na minha cabeça e disse: Use isso, garoto. Agora, fora daqui e volta ao trabalho. Na lição 1, os ricos não trabalham por dinheiro. Não contei para o meu pai, pobre, que não estava mais sendo pago. Ele não teria entendido e eu não queria tentar explicar algo que eu próprio ainda não entendia. Durante 3 semanas, Mike e eu trabalhamos 3 horas, todo sábado, sem ganhar nada. O trabalho não me preocupava e a rotina se tornou mais fácil. O que me deixava danado era perder os jogos de beisebol e não poder comprar gibis. Na 3ª semana, por volta do meio-dia, o pai rico apareceu. Ouvimos seu caminhão chegar ao estacionamento e fazer um barulho quando o motor foi desligado. Ele entrou na loja e cumprimentou a Sra. Martin com um abraço. Depois de verificar como a loja estava indo, abriu o freezer de sorvetes, pegou 2 picolés, pagou e chamou Mike e a mim. Vamos dar uma voltinha, moçada? Atravessamos a rua e fomos para um amplo gramado em que alguns adultos jogavam beisebol. Sentando em uma mesa de piquenique afastada, ele deu os picolés para mim e para Mike. Como as coisas estão indo, garotos? Ok, disse Mike, concordei com ele. Aprenderam alguma coisa? Mike e eu olhamos um para o outro, levantamos os ombros e balançamos a cabeça ao mesmo tempo, evitando uma das maiores armadilhas da vida. Bom, garotos, precisam começar a pensar. Vocês estão observando uma das maiores lições da vida. Se a aprenderem, terão uma vida de grande segurança e independência financeira. Se não aprenderem, acabarão como a Sra. Martin e a maioria das pessoas que joga beisebol aqui no parque. Elas trabalham muito por um salário baixo, agarrando-se à ilusão da segurança no emprego, esperando pelas 3 semanas de férias anuais e pela reduzida aposentadoria depois de 45 anos de trabalho. Se isso os empolga, vou dar-lhes um aumento para 25 centavos a hora. Mas estas pessoas são boas e trabalhadoras. Por que o senhor está debochando delas? Eu indaguei. O pai rico abriu um sorriso. A Sra. Martin
é como uma mãe para mim. Eu nunca seria tão cruel. Posso parecer desalmado, pois estou me esforçando para lhe mostrar um fato. Quero que expandam seus pontos de vista para enxergar algo que a maioria das pessoas não tem a felicidade de perceber, graças às suas visões limitadas. Muitas pessoas não percebem a armadilha em que caíram. Mike e eu ficamos sentados, sem captar totalmente a mensagem. Ele parecia cruel, contudo, sentíamos que desejava desesperadamente que percebêssemos algo. Sorrindo, o pai rico continuou. Não estão gostando desses 25 centavos a hora? O coração de vocês não bate um pouquinho mais rápido? Fiz um não com a cabeça, mas na realidade meu coração batia mais rápido. Para mim, 25 centavos a hora representavam uma fortuna. Ok, vou pagar $1 a hora, prosseguiu o pai rico com um sorriso malicioso. Agora meu coração acelerou de verdade. Meu cérebro gritava, topo, topo. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Ainda assim fiquei calado. Ok, $2 a hora. Meu pequeno cérebro e coração quase explodiram. Afinal, estávamos em 1956. E receber $2 a hora teria me tornado o garoto mais rico do mundo. Não podia me imaginar ganhando esse dinheiro todo. Eu queria dizer sim. Queria fechar negócio. E podia ver a bicicleta e a luva de beisebol novas. E a adoração dos meus colegas quando eu mostrasse algum dinheiro. E, ainda por cima, Jimmy e os seus amigos ricos nunca poderiam voltar a me chamar de pobre, mas consegui me manter em silêncio. O sorvete estava derretendo e escorregando pela minha mão. O pai rico olhava para dois garotos que olhavam de volta estarrecidos, de olhos arregalados e mente vazia. Ele sabia que estava nos testando e que parte das nossas emoções queria topar a negociação. Sabia que todo ser humano tem uma parte fraca necessitada em suas almas que pode ser comprada, e que também tem uma parte forte que jamais se deixaria comprar. A questão era saber qual prevaleceria. Ok, $5 a hora. De repente fez-se um silêncio dentro de mim. Alguma coisa tinha mudado. A oferta era grande demais e se tornara ridícula. Nem muitos adultos ganham $5 por hora em 1956. A tentação se esvaiu e a calma se instalou. Lentamente me virei para a esquerda para olhar Mike. Ele devolveu o meu olhar. A parte de minha alma, que era fraca e necessitada, estava calada. A parte que não se vendia estava à frente. Então uma calma e uma certeza sobre o dinheiro invadiram meu cérebro e minha alma. Sabia que Mike também carregara esse ponto. Muito bem, disse o pai rico suavemente. A maioria das pessoas tem um preço. E isso por causa de duas emoções humanas, o medo e a ambição. Primeiro, o medo de não ter dinheiro as leva a trabalhar arduamente, e quando recebem o pagamento, a ambição ou desejo as leva a pensar nas coisas maravilhosas que podem ser compradas. Então se define o padrão. Que padrão? Eu perguntei. Acordar, ir trabalhar, pagar contas. Acordar, ir para o trabalho, pagar contas. A vida das pessoas é eternamente controlada por duas emoções, medo e ambição. Ofereça-lhes mais dinheiro e elas continuarão o ciclo, aumentando também as despesas. É a isso que chamo de corrida dos ratos. E há outro jeito? Perguntou Mike. Sim, disse o pai rico, mas poucas pessoas os descobrem. E qual é? Questionou Mike. É o que espero que você descubram enquanto trabalham e estudam comigo. É por isso que acabei com todas as formas de pagamento. Alguma dica? Estamos um pouco cansados de trabalhar muito, especialmente sem receber. Bem, o primeiro passo é falar a verdade. Nós não mentimos. Não disse que estavam mentindo. Disse para falarem a verdade. A verdade sobre o quê? Sobre como estão se sentindo, respondeu o pai rico. Vocês não precisam falar para mais ninguém. Só para vocês mesmos. O Senhor está dizendo que as pessoas que estão no parque, as pessoas que trabalham para o Senhor, a senhora Martin, não fazem isso? Duvido. Elas têm medo de ficar sem dinheiro. Em vez de enfrentar o medo, resistem em vez de pensar. Elas reagem emocionalmente e não usam as suas mentes, disse o pai rico batendo em nossas cabeças. Então, elas se veem com alguns dólares na mão e novamente as emoções da alegria, do desejo e da ambição se apossam delas e novamente reagem, e não pensam. São suas emoções que pensam por elas, falou Mike. Exatamente, falou o pai rico.
Em vez de falar a verdade sobre como se sentem, reagem a seus sentimentos sem refletir. Elas sentem o medo, vão para o trabalho esperando que aplaque esse medo, mas não é isso que acontece. Esse medo antigo as assombra e elas voltam ao trabalho esperando novamente que o dinheiro acalme seu temor, mas novamente nada. O receio as leva a essas armadilhas de trabalhar, ganhar dinheiro, esperando que o medo vá embora. Mas a cada dia elas acordam, e o velho medo acorda com elas. Para milhões de pessoas, esse velho temor as mantém acordadas de noite, perturbando-as com ansiedade e preocupação, de modo que se levantam e vão para o trabalho esperando que o contra-cheque mate esse pavor que lhes rói a alma. O dinheiro conduz suas vidas, e elas se recusam a aceitar essa verdade. Ele controla suas emoções e suas almas. O pai rico ficou sentado, quieto, deixando que assimilássemos suas palavras. Mike e eu havíamos escutado o que ele disse, mas na verdade não entendemos o que falou. Eu só sabia que muitas vezes ficava pensando em por que os adultos corriam para o trabalho. Não parecia algo muito divertido, e eles não aparentavam estar muito felizes, mas alguma coisa os impelia a correr para o trabalho. Percebendo que tínhamos absorvido o que era possível de suas palavras, o pai rico falou: "Eu quero que vocês, garotos, evitem essa armadilha. É por isso que quero ensinar a vocês não apenas a ser rico, porque ser rico não resolve o problema." "Não resolve?" eu perguntei surpreso. Não resolve. Deixe-me falar outra emoção, que é o desejo. Alguns a chamam de ganância, mas eu prefiro desejo. É perfeitamente normal querer coisas melhores, mais bonitas, mais divertidas ou empolgantes. Portanto, as pessoas também trabalham por dinheiro por causa do desejo. Elas desejam o dinheiro pela alegria que acreditam ela pode comprar. Mas a alegria que o dinheiro traz muitas vezes tem curta duração, e é preciso mais dinheiro para adquirir mais alegria, mais satisfação, mais conforto, mais segurança. Assim, continua-se trabalhando, pensando que o dinheiro um dia acalmará suas almas perturbadas pelo medo e pelo desejo. Mas o dinheiro não pode fazer isso. "Mesmo para as pessoas ricas?" perguntou Mike. "Incluindo os ricos", respondeu o pai rico. "De fato, a razão pela qual muitas pessoas são ricas não é o desejo, mas o medo. Elas pensam que o dinheiro pode acabar com o receio de ficarem sem dinheiro, de serem pobres, de modo que acumulam fortunas para descobrirem que esse temor só fica pior. Agora elas receiam perdê-lo. Tenho amigos que continuam trabalhando mesmo quando já têm muito. Sei de pessoas que têm milhões e estão apavoradas do que quando eram pobres. Estão aterrorizadas com a possibilidade de perder todo o seu dinheiro. Os medos que as levaram a se tornar ricas ficam maiores. Essa parte fraca e necessitada de suas almas na verdade grita ainda mais forte. Não querem perder suas mansões, seus carros, a vida de luxo que o dinheiro pode comprar. Preocupam-se com o que seus amigos dirão se perderem todo o seu dinheiro. Muitos estão emocionalmente desesperados e neuróticos, embora pareçam ricos e tenham grandes fortunas." "Então um homem pobre é mais feliz?" eu perguntei. Não acho. Evitar o dinheiro é tão neurótico quanto ser apegado a ele." Como se isso tivesse sido uma deixa, o mendigo da cidade passou perto da nossa mesa, parou junto ao cesto de lixo e começou a vasculhar. Nós três observamos com grande interesse, talvez antes o tivéssemos ignorado. O pai rico tirou da carteira uma nota de $1 e fez um gesto para o velho. Ao ver o dinheiro, ele se aproximou imediatamente, pegou a nota, agradeceu profundamente e saiu encantado com sua boa sorte. "Ele não é muito diferente da maioria dos meus empregados", disse o pai rico. "Muitas pessoas dizem: 'Ah, o dinheiro não importa', mas trabalham 8 horas diárias. Isso é uma negação da verdade. Se não estão interessados no dinheiro, por que trabalham? Esse tipo de pensamento é possivelmente mais neurótico do que o de outra pessoa que junta dinheiro." Enquanto eu estava ali sentado ouvindo meu pai rico, minha mente recordava as inúmeras vezes em que meu pai pobre dizia:
Não estou interessado no dinheiro. Ele falava isso frequentemente. Também se justificava sempre dizendo: trabalho porque gosto do que faço. Então o que temos que fazer? Eu perguntei a ele. Não trabalhar pelo dinheiro até perder todos os resquícios de medo e ganância? Não, isso seria uma perda de tempo. As emoções são o que nos torna humanos. Elas nos tornam reais. A palavra emoção representa a energia em ação. Seja sincero a respeito de suas emoções e use sua mente e suas emoções a seu favor, não contra você. Nossa! Exclamou Mike. Não se preocupe com o que acabei de falar. Daqui a alguns anos você entenderá melhor. Observe suas emoções, não reaja a elas. A maioria das pessoas não percebe que está pensando com as emoções. Suas emoções são suas emoções, mas você precisa aprender a pensar por si próprio. O senhor poderia dar um exemplo? Eu pedi. Lógico. Quando uma pessoa fala, preciso procurar um emprego, o mais provável é que esteja pensando com a emoção. O medo de não ter dinheiro é que gera esse pensamento. Mas as pessoas precisam de dinheiro se têm contas a pagar. Sem dúvida, tudo o que eu estou dizendo é que na maioria das vezes são as emoções que comandam o pensamento. Não estou entendendo. Por exemplo, se existe o medo de não ter dinheiro suficiente, em vez de sair correndo para procurar um emprego a fim de adquiri-lo, as pessoas poderiam se perguntar: um emprego seria, em longo prazo, a melhor solução para esse medo? Na minha opinião, a resposta é não. Um emprego é, na verdade, uma solução de curto prazo para um problema contínuo. Mas meu pai sempre fala: vá para a escola, tire boas notas para que possa conseguir um emprego bom e seguro. Falei um pouco confuso. Sim, entendo o que ele diz, afirmou o pai rico sorrindo. A maioria das pessoas aconselha isso e costuma considerar uma boa ideia, mas, em geral, é o medo que leva as pessoas a darem esse conselho. O senhor quer dizer que o meu pai fala isso porque tem medo? Sim. Seu pai está apavorado com a possibilidade de você não ser capaz de ganhar dinheiro e se enquadrar na sociedade. Não me entenda mal. Ele o ama e quer o melhor para você, mas eu acho que o seu receio se justifica. Instrução e emprego são coisas importantes. Elas não resolvem a questão do medo. Veja, é esse mesmo temor que o faz levantar todas as manhãs para ganhar alguns dólares e o que o leva a se preocupar tanto que vá para a escola. E o senhor, aconselha o quê? Quero ensiná-los a dominar o poder do dinheiro, a não ter medo dele. E isso não é ensinado na escola. Se não aprenderem isso, se tornarão escravos do dinheiro. Começava finalmente a fazer sentido. Ele queria abrir nossos horizontes, mostrar-nos o que pessoas como a Sra. Martin não via. Ele usava exemplos que pareciam cruéis na época, mas nunca os esqueci. Naquele dia, a minha visão se ampliou e comecei a vislumbrar a armadilha que aguardava tanta gente. Vejam, em última análise, somos todos empregados. Só que trabalhamos em níveis diferentes. Eu só quero que vocês tenham uma chance de escapar da armadilha. A armadilha criada por essas duas emoções, o medo e o desejo. Usem-nas a seu favor, não contra. Isso é o que eu quero ensinar. Não estou interessado em ensinar apenas a ganhar rios de dinheiro. Isso não vai cuidar do medo e do desejo. Se, primeiramente, vocês não dominarem essas emoções e ficarem ricos, serão apenas escravos bem pagos. E como escapar dessa armadilha? A causa principal da pobreza ou das dificuldades financeiras está no medo e na ignorância, não na economia, no governo ou nos ricos. É o medo que instalamos em nós mesmos e a ignorância que mantém as pessoas presas na armadilha. Então vocês, garotos, vão para a escola e se formem, e eu lhes ensinarei como não cair na armadilha. E as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Meu pai, instruído, tinha uma ótima formação e carreira, mas a escola nunca lhe dissera como lidar com o dinheiro ou com seus medos. Tornava-se claro que eu poderia aprender coisas diferentes e importantes com os dois pais. O senhor está falando do medo de não ter dinheiro. Como o desejo por dinheiro afeta nosso pensamento? Perguntou o filho dele.
Como se sentiu quando eu o provoquei com um aumento no pagamento? Notou que o seu desejo crescia? Balançamos a cabeça, sim, é lógico. Ao não ceder às suas emoções, vocês foram capazes de adiar suas reações e pensar. Isso é o mais importante. Sempre sentiremos emoções de medo e ambição. Daqui para frente, o mais importante será usar essas emoções a seu favor e em longo prazo, e não apenas deixar que os conduzam e controlem seus pensamentos. A maioria das pessoas usa o medo e a ambição contra si mesmas. Isso é o começo da ignorância. Grande parte das pessoas passa a vida atrás de contra-cheques, aumentos salariais e segurança no emprego por causa dessas emoções de desejo e medo, sem se questionar realmente para onde esses pensamentos conduzidos pela emoção as estão levando. É como a história do burro que movimenta a carroça enquanto seu dono fica balançando uma cenoura à frente do seu nariz. O dono do burro vai onde deseja ir, mas o burro corre atrás de uma ilusão. Amanhã só haverá outra cenoura para o burro. O senhor quer dizer que no momento em que imaginei uma nova luva de beisebol, os doces e os brinquedos, isso era como uma cenoura para o burro? Isso mesmo! E quando crescer, os brinquedos serão mais caros. Um carro novo, uma lancha, uma casa grande para impressionar seus amigos. O medo o empurra para fora da porta e o desejo o atrai. Essa é a armadilha. E qual é a resposta? Perguntou Mike. O que aumenta o medo e o desejo é a ignorância. Por isso que pessoas ricas com muito dinheiro muitas vezes têm mais medo à medida que ficam mais ricas. O dinheiro é a cenoura, a ilusão. Se o burro pudesse entender todo o contexto, pensaria 2 vezes antes de sair correndo atrás da cenoura. Meu pai rico passou a explicar que a vida humana é uma luta entre a ignorância e o esclarecimento. Explicou que ao deixarmos de buscar informação e conhecimento sobre nós mesmos, instala-se a ignorância. A luta é uma decisão feita momento a momento de aprender a abrir ou fechar a própria mente. Veja, a escola é muito importante. Vocês vão à escola para aprender uma habilidade ou uma profissão e a se tornar um membro útil na sociedade. Toda cultura necessita de professores, médicos, artistas, cozinheiros, homens de negócios, policiais, bombeiros, soldados. A escola os treina de modo que nossa cultura possa florescer. Infelizmente, para muita gente, a escola é o fim e não o começo. Fez-se um longo silêncio e o pai rico sorria. Não entendi tudo o que disseram naquele dia, mas, como ocorre com a maioria dos grandes mestres, suas palavras são ensinamentos atemporais. Hoje eu me mostrei um pouco cruel. Cruel por um motivo. Queria que vocês sempre se lembrassem dessa conversa. Quero que pensem sempre na Sra. Martin. Pensem sempre no burro. Não esqueçam nunca, porque as 2 emoções, o medo e o desejo, podem levá-los à maior armadilha da vida se não tiverem consciência de que estão controlando o seu pensamento. Trabalhar arduamente com medo sem jamais explorar os seus sonhos é cruel. Trabalhar arduamente por dinheiro, pensando que comprará aquilo que lhes trará felicidade, é também cruel. Acordar no meio da noite apavorado com as contas a pagar é uma forma de vida horrível. Viver uma vida determinada pelo valor em seu contra-cheque não é realmente viver. Pensar que o emprego os fará se sentir seguros é mentir para vocês mesmos. É cruel e é a armadilha que quero que evitem, se possível. Vi como o dinheiro conduz a vida das pessoas. Não deixe que isso aconteça com vocês. Não deixem que o dinheiro domine as suas vidas. Uma bola de beisebol rolou para a nossa mesa. O pai rico a pegou e a lançou de volta. O que a ignorância tem a ver com a ambição e o medo? Eu perguntei. É a ignorância sobre o dinheiro que causa tanta ambição e tanto medo. Vou dar alguns exemplos. Um médico, querendo mais dinheiro para sustentar melhor a sua família, aumenta o preço de suas consultas. Aumentar os honorários torna os cuidados com a saúde mais caros para todos. Isso prejudica principalmente os mais pobres e faz com que tenham menos saúde do que aqueles que têm dinheiro. Conforme os médicos encarecem suas consultas, os advogados também aumentam seus honorários.
Como os honorários dos advogados subiram, os professores querem um aumento, o que provoca a elevação dos impostos e assim por diante. Logo, logo, a disparidade entre ricos e pobres será tão grande que se instalará o caos e outra civilização entrará em colapso. As grandes civilizações entraram em colapso porque a distância entre os privilegiados e os desvaliados era grande demais. Infelizmente, os Estados Unidos estão seguindo o mesmo caminho, provando mais uma vez que a história se repete porque não aprendemos com ela. Só decoramos mecanicamente datas e nomes, e não a lição. E os preços não aumentam? Eu perguntei. Não. Em uma sociedade instruída com um bom governo, os preços na verdade deveriam cair. Naturalmente, isso às vezes só é verdadeiro na teoria. Os preços sobem devido ao medo e à ambição gerados pela ignorância. Se as escolas ensinassem as pessoas sobre finanças, haveria mais dinheiro e preços mais baixos. Mas as escolas estão preocupadas em ensinar as pessoas a trabalharem pelo dinheiro e não a controlarem o seu poder. Mas não existem faculdades de administração? Perguntou Mike. O senhor não está incentivando que eu faça o meu mestrado em uma faculdade de administração? Sim, mas na maioria das vezes as faculdades de administração treinam empregados que são profissionais sofisticados. Que os céus não permitam que um contador administre uma empresa. Tudo o que fazem é olhar para os números, demitir gente e aniquilar o negócio. Sei disso porque contrato contadores. Tudo o que pensam é em cortar custos e aumentar os preços, o que causa mais problemas. A contabilidade é importante. Gostaria que mais gente a conhecesse, mas ao mesmo tempo ela não mostra tudo. Existe então uma resposta? Sim, aprenda a usar suas emoções para pensar e não a pensar com elas. Quando vocês, garotos, dominaram suas emoções concordando em trabalhar de graça para mim, eu sabia que havia esperança. Quando novamente resistiram às suas emoções quando os provoquei com mais dinheiro, vocês estavam novamente aprendendo a pensar em vez de se render às emoções. Este é o primeiro passo. Por que esse primeiro passo é tão importante? Isso vocês terão que descobrir. Quero que aprendam. Vou levá-los pelo caminho dos espinhos. É um lugar que quase todos evitam. Vou conduzi-los para esse lugar a que a maioria das pessoas tem medo de ir. Se forem comigo, abandonarão a ideia de trabalhar por dinheiro e aprenderão a fazer o dinheiro trabalhar para vocês. E o que receberemos de forma com o Senhor? O que acontecerá se concordarmos em aprender? O que obteremos? O mesmo que o irmão Coelho obteve, disse o pai rico, referindo-se à clássica história infantil. Existe um caminho de espinhos? Eu perguntei. Sim, o caminho de espinhos representa nosso medo e ambição. Confrontar os temores, fraquezas e carências, selecionando os nossos pensamentos é a saída. Selecionar os nossos pensamentos? Sim, escolher o que pensamos em vez de reagir a nossas emoções. Em vez de levantar da cama e ir para o trabalho para resolver os problemas, porque está assombrado pelo medo de não ter dinheiro para pagar as contas, pergunte-se, trabalhar com mais afinco seria a melhor solução para esse problema? A maioria das pessoas tem muito medo de racionalizar as coisas e acaba correndo porta fora para um trabalho que odeia. A boneca de piche está no controle. Isso é o que eu quero dizer quando falo em escolher os pensamentos. E como fazemos isso? Isso é o que eu vou ensinar a vocês. Vou lhes ensinar como escolher seus pensamentos, em vez de reagir apavorados, tomando café da manhã, afobadamente e disparando porta fora. Lembre-se do que disse antes, o emprego é apenas uma solução de um curto prazo para um problema de longo prazo. A maioria das pessoas só tem um problema em mente e é de curto prazo. São as contas do fim do mês, a boneca de piche. O dinheiro passa a conduzir suas vidas, ou, melhor dizendo, o medo e a ignorância em relação ao dinheiro. Seguindo o passo dos pais, eles acordaram toda manhã e vão trabalhar por dinheiro. Não têm tempo de se perguntar: há outra maneira? Suas emoções estão no controle do seu pensamento, não a razão. O senhor pode distinguir entre pensar com as emoções e com a cabeça? Perguntou Mike. Sim, eu ouço isso o tempo todo. Ouço coisas como: bem, todo mundo deve trabalhar. Os ricos são desonestos. Vou procurar outro emprego, mereço esse aumento. Eles não vão me passar para trás.
Ou, gosto desse emprego porque é seguro. Ninguém se pergunta, o que estou perdendo aqui? O que interromperia o pensamento emocional e daria tempo de pensar com clareza. Enquanto caminhávamos de volta à loja, o pai rico explicou que os ricos realmente faziam dinheiro. Eles não trabalhavam por ele. E continuou explicando que Mike e eu estávamos cunhando moedas de 5 centavos com o chumbo, pensando que estávamos fazendo dinheiro. Pensávamos quase como os ricos. O problema é que estávamos praticando um ato ilegal. Era legal quando o governo e os bancos faziam isso, mas não quando nós o fazíamos. Ele explicou que havia formas legais e ilegais de fazer dinheiro. O pai rico continuou explicando que os ricos sabiam que o dinheiro era uma ilusão, como a cenoura para o burro. É em virtude do medo e da ambição que milhões de pessoas aceitam a ilusão de que o dinheiro é real. Não é. Ele é uma ficção. Somente a ilusão da confiança e da ignorância das massas permitem que o castelo de cartas fique em pé. Ele falou do padrão ouro que vigorava os Estados Unidos e que, na verdade, cada nota de dólar era um certificado de prata. O que preocupava é que alguns dias o país pudesse abandonar o padrão ouro e os dólares deixassem de ser certificados por algo tangível. O que aconteceria, garotos, seria uma grande confusão. Os pobres, a classe média e os ignorantes teriam suas vidas arruinadas simplesmente porque continuariam acreditando que o dinheiro é real e que as empresas para o qual trabalham ou o governo cuidaria deles. Naquele dia não entendemos do que ele estava falando, mas com o decorrer dos anos isso passou a fazer cada vez mais sentido. Vendo o que os outros não veem. Ao entrar em sua caminhonete no estacionamento da pequena loja de conveniência, ele disse: "Continue trabalhando, meninos, mas quanto mais cedo esquecerem de que precisam de um contra-cheque, mais fácil se tornará sua vida adulta. Continuem usando seu cérebro, trabalhem de graça e logo sua mente lhes mostrará formas de ganhar muito mais dinheiro do que eu poderia lhes pagar. Vocês verão o que outras pessoas nunca percebem, as oportunidades que estão na frente do seu nariz. A maioria jamais enxerga essas oportunidades porque busca dinheiro e segurança, e é isso que o recebe. No momento em que vislumbrarem uma oportunidade, vocês a reconhecerão pelo resto das suas vidas. Quando conseguirem isso, vou lhes ensinar outra coisa. Aprendam essa lição e evitarão uma das maiores armadilhas da vida." Mike e eu pegamos nossas coisas na loja e nos despedimos da Sra. Martin. Voltamos ao parque, ao mesmo banco da área de piquenique. Passamos a semana seguinte na escola pensando e conversando, durante outras 2 semanas. Pensamos, conversamos e trabalhamos de graça. No fim do segundo sábado estava eu, outra vez me despedindo da Sra. Martin, e lançando um olhar sonhador para a estante das revistas em quadrinhos. O problema de não ganhar nem mesmo 30 centavos aos sábados era que eu não tinha dinheiro para comprar gibis. De repente, enquanto a Sra. Martin se despedia de Mike e de mim, vi que fazia algo que eu nunca vira fazer antes. A Sra. Martin estava arrancando metade superior da capa do gibi. Ela guardava essa metade e jogava, em uma caixa de papelão, o resto da revistinha. Quando perguntei o que estava fazendo, ela falou: "Estou jogando fora. Devolvo a parte de cima da capa para o distribuidor das revistas, que me dá um crédito quando traz os novos gibis. Ele vai chegar daqui a 1 hora." Mike e eu esperamos 1 hora. Quando ele chegou, perguntou se podíamos ficar com os gibis velhos. Ele respondeu: "Vocês podem ficar se trabalharem nesta loja e não os revenderem." Lembram-se da nossa antiga parceria? Bem, Mike e eu ressuscitamos. Usando um quarto vazio de porão de Mike, começamos a empilhar-lhe centenas de gibis. Em pouco tempo, nossa biblioteca de gibis estava aberta ao público. Contratamos a irmã caçula de Mike, que adorava estudar, para ser bibliotecária. Ela cobrava de cada criança um ingresso de 10 centavos e a biblioteca permanecia aberta depois das aulas, das 2h30 às 4h30, todos os dias. Os frequentadores, as crianças da vizinhança, podiam ler quantos gibis conseguissem nessas 2 horas. Era uma pechincha, pois cada gibi custava 10 centavos e era possível ler 5 ou 6 nessas 2 horas. A irmã de Mike controlava a saída da garotada para se assegurar de que ninguém estivesse levando uma revista emprestada. Ela também controlava os livros,
registrava quantas crianças compareciam diariamente, quem eram elas e os comentários que faziam. Mike e eu recebemos uma média de $9,50 por semana durante um período de 3 meses. Pagávamos $1 por semana à sua irmã e deixávamos que lesse de graça quantos gibis que desejasse, o que ela raramente fazia, porque estava sempre estudando. Mike e eu mantivemos o acordo de trabalhar todo sábado na loja e arrecadávamos os gibis descartados. Mantivemos nosso acordo com o distribuidor, pois não revendíamos nenhum gibi. Quando eles ficavam muito rasgados, os queimávamos. Tentamos abrir uma filial, mas nunca encontramos alguém tão dedicado e confiável quanto a irmã de Mike para cuidar dela. Nessa idade precoce, descobrimos como era difícil conseguir bons funcionários. 3 meses depois da inauguração da biblioteca, houve uma briga na sala. Alguns garotos de outro bairro invadiram e começaram a confusão. O pai de Mike sugeriu que fechássemos o negócio. Nossa biblioteca deixou de existir e paramos de trabalhar aos sábados na loja de conveniência. De qualquer forma, o pai rico estava entusiasmado e queria nos ensinar mais. Ele estava feliz porque tivemos muito êxito na primeira lição. Aprendemos a fazer o dinheiro trabalhar para nós. Como não tínhamos recebido pagamento pelo trabalho na loja, forçamos nossa imaginação, identificando uma oportunidade de ganhar dinheiro. Ao começar nosso próprio negócio, a biblioteca de gibis, estávamos controlando nossas próprias finanças e não dependíamos de um empregador. A melhor parte é que nosso negócio rendia dinheiro para nós, mesmo que não estivéssemos fisicamente presentes. Nosso dinheiro trabalhava para nós. Em vez de nos pagar em dinheiro, o pai rico tinha nos dado muito mais. E assim chegamos ao final do nosso capítulo de hoje. Espero que você tenha gostado da nossa leitura e que as palavras desse livro tenham ressoado com você tanto quanto ressoaram comigo. Se você gostou do que ouviu aqui, não esqueça de nos seguir nas redes sociais e deixar o seu feedback. Adoramos saber o que você pensa e quais livros você gostaria de ouvir nas próximas edições. E lembre-se, a leitura é uma jornada que nunca termina. Então pegue seu próximo livro, mergulhe nas páginas e deixe sua imaginação voar. Até a próxima e que suas leituras sejam sempre inspiradoras.